Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos. E hoje a gente vai começar um quadro novo, que o nome é Meu Primeiro Milhão. Já tô com meu roteiro aqui na mão para poder falar tudo para vocês, tem muita informação para passar e eu não queria esquecer de nada, então deixei tudo anotado. Bom, ainda não sei se o nome do vídeo, do quadro realmente vai ser Meu Primeiro Milhão, mas por enquanto vamos seguindo assim. E o fato é, hoje eu vou mostrar para vocês quais serão os meus investimentos, ou qual será do mês de julho. Bom, um detalhe super importante que tinha faltado, hoje eu vou investir R$ 2.600, somando os proventos que eu recebi, e eu não tinha investido todos os meses, então eu tinha um pouquinho de proventos acumulado. E quanto eu recebi também do meu trabalho e separei para investir aqui. Todos os meses eu invisto um pouquinho do meu dinheiro, mais a aplicação que eu recebo, dos meus proventos. E eu reaplico esse dinheiro e eu faço isso quase que mensalmente, para ser bem sincero. E eu resolvi criar esse quadro justamente para poder compartilhar o que eu vou fazer com o meu dinheiro com vocês. Lembrando, nada que eu fizer é uma recomendação. E aí, bora lá pro vídeo? Solta a vinheta aí. O primeiro passo desse vídeo não poderia ser diferente. Eu vou mostrar minha carteira atual, balanceamento, quanto que eu recebo de proventos e coisas do tipo, para depois a gente falar de qual vai ser o investimento desse mês e por que eu vou fazer isso. Eu acho que assim eu agrego muito mais valor na vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, explicando por que eu estou investindo naquilo, por que eu vou adicionar ou retirar um ativo da minha carteira, porque se eu passo conhecimento para vocês e explico por que eu estou fazendo aquilo, vocês começam a aprender para poder aplicar ou fazer o que vocês quiserem com o seu dinheiro na própria carteira de vocês. Tanto um acerto que eu tenha, vocês vão falar, o Rodrigo se baseou nesse argumento e deu certo. Ou ele se baseou naquele argumento e deu errado, porque é claro, eu não vou apenas acertar aqui nesses vídeos. E vocês podem pegar esses erros e acertos e aplicar na carteira de vocês. Bom, então vamos lá. Sobre a minha carteira atual. Toda carteira, ela tem que ter um objetivo. Por quê? Os ativos que vão compor aquela carteira têm que ser focado para atingir um objetivo. E no meu caso, meu objetivo é apenas aposentar antes dos 50 anos. Esse é o meu objetivo e a minha carteira, todos os ativos que eu adiciono ou retiro, eles são muito voltados sim para esse objetivo principal. E por que eu quero fazer isso? Importante que vocês saibam também. Eu quero aposentar antes dos 50 porque eu acho que é uma idade legal, que se Deus quiser eu ainda estarei com saúde, se possível, para poder desfrutar da minha família, viajar, poder curtir com eles, ter um momento de paz, porque se eu for aposentar pelo Brasil, pelo sistema do INSS, principalmente nos dias de hoje, eu vou estar já bem cansado, próximo aí dos 65, 70 anos. Nem sei se isso será possível lá na frente, pode ser que a regra mude, mas nas regras atuais seria nessa idade, e isso não é o que eu quero para mim. Então, eu não acho que o INSS ajude nem em questão de quantia que eles pagam na aposentadoria, muito menos no tempo, a idade na qual você vai aposentar. Eu acho que são dois fatores ruins. Eu queria mudar isso na minha vida e criei a minha própria carteira de investimentos para servir para esse meu objetivo. Dito isso, a minha carteira é dividida em 4 quadrantes, voltado para o objetivo de aposentar aos 50 anos. O primeiro quadrante da minha carteira, ações que pagam bons dividendos. O primeiro quadrante da minha carteira é muito importante porque eu poderia investir em várias ações. Tem muitas ações no mercado, ações de crescimento, ações que pagam dividendos, a gente tem ações de startups, empresas que estão começando agora e vão se multiplicar muito, mas para o meu objetivo, eu foquei em ações que pagam dividendos e já geram os proventos, para eu poder reinvestir. Imagina um círculo com 4 quadrantes. O primeiro quadrante da minha carteira, ações que pagam bons dividendos, ou pelo menos pagam dividendos. Segundo quadrante da minha carteira, fundos imobiliários. Então, o primeiro, ações que pagam dividendos. O segundo, fundos imobiliários. Sim, eu gosto e invisto em fundos imobiliários porque eles pagam proventos todos os meses. Então, eles contribuem sim muito com o meu objetivo também de aposentar. Terceiro quadrante da minha carteira é a parte de renda fixa. É uma parte importante para tirar um pouco da volatilidade da minha carteira, sem contar que no Brasil
os investimentos de renda fixa também pagam super bem, né? Aqui no Brasil, ter renda fixa, além de tirar volatilidade, às vezes, inclusive, aumenta a rentabilidade da sua carteira. Então eu não poderia não ter renda fixa na minha carteira. E é uma parte que, inclusive, eu quero melhorar e vou fazer hoje com vocês. E o quarto quadrante da minha carteira é a parte na qual eu exponho meu dinheiro em dólar. Eu não invisto diretamente no exterior porque, de fato, tem muita taxa para você mandar o dinheiro para lá, mas são investimentos no qual, se o dólar subir, a minha carteira sobe, se o dólar cair, a minha carteira também cai. Então, eu não posso estar só exposto ao real. E nos outros 3 quadrantes, né, de ações que pagam dividendos, fundos imobiliários e renda fixa, eu tô pouco exposto ao dólar. Então, esse quarto quadrante é justamente para equilibrar isso. Então, eu invisto tanto em ETFs quanto em criptomoedas, que é um pedacinho, né? 1% é criptomoeda e os outros 24% desse quadrante é sim em ETFs. Esse é o balanceamento ideal, esses 4 quadrantes com 25, 25, 25, 24 e 1% em criptomoedas. Esse é o balanceamento desejado. Mas na prática eu nunca vou conseguir manter esse balanceamento porque a bolsa de valores ela muda todos os dias, mas a gente sempre olha e vê, esse quadrante está menos, esse quadrante está mais, então vamos reforçar essa aplicação na minha carteira. Então agora eu vou mostrar para vocês um aplicativo chamado MyProfit, que é o aplicativo que eu utilizo para deixar minha carteira, né, com todos os dados ali fáceis para eu conseguir administrar, para eu saber em qual parte eu tenho que aplicar mais, em qual parte eu tenho que aplicar menos, quanto eu recebi de proventos, o que com certeza, né, em uma corretora só não é tão fácil de ver assim com tantos detalhes. Então vamos lá para o MyProfit que vocês vão entender tudo comigo. Bom, então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a evolução, ou seja, a rentabilidade da minha carteira. Eu invisto desde maio de 2021 e hoje já estamos em junho de 2024. Então tem 3 anos aí que eu tô nessa jornada. Bom, no início a minha carteira ela foi bem ruim, justamente se você olhar aqui em verde, a minha carteira chegou a bater menos 8%, menos 7,5%, e isso durou até março de 2023, basicamente, que a minha carteira teve um desempenho ruim. E foi super importante que eu tivesse todo esse momento, porque eu estava aprendendo a investir. Nada que você começa fazendo, você vai ser muito bom. Mas à medida que você repete, que você erra, que você acerta, você vai se tornando melhor e cada vez melhor naquilo. E é muito melhor errar no início, quando você tem pouco dinheiro, do que errar quando você tem, né, milhões, múltiplos milhões na sua carteira, né, onde um erro vai custar muito caro. Então vamos lá. No início da minha carteira, como vocês podem ver, esse gráfico verde aqui, ela não desempenhou tão bem assim até março de 2023, no qual eu já tinha um pouco, né, bem mais de conhecimento, a bolsa de valores também começou a reagir e aí sim a minha carteira começou a subir bastante. Atualmente a minha carteira ela tem uma rentabilidade de 24,94%. Está acima da inflação, está acima dos fundos imobiliários, bem acima da bolsa de valores, né? A bolsa de valores só rendeu 4,22% em todo esse período aqui. Minha carteira está bem acima disso e ela está apenas abaixo do CDI em todo esse tempo. A taxa de juros nesse período foi muito alta no Brasil, batendo 13, 12% ao ano. Então era de se esperar que eu não conseguisse bater isso, ainda mais no início, tomando aí um capote aqui da bolsa de valores. Bom, esse foi o rendimento em todo o período. Mas se a gente olhar os últimos 24 meses, um período já um pouco menor, um pouco mais de experiência, a minha carteira rendeu 30,89%, o que é um rendimento extremamente bom. Você pensar que foi 15% ao ano e o investidor médio aí vai conseguir tirar 7, 8% ao ano, sim, eu acho que foi um rendimento extremamente bom. Se eu conseguir manter isso aqui, nossa senhora. Então, 30% nos últimos 2 anos contra o Ibovespa, que rendeu 11%, a inflação rendeu 8%, os fundos imobiliários subiram 18% e o CDI 27%. Então, se a gente olhar nos últimos 24 meses, sim, a minha carteira já fica acima também da taxa Selic, que foi muito alta nesse período. E eu fico feliz, porque a bolsa de valores nem subiu tanto assim, mas a minha carteira já teve um desempenho bem melhor.
E nos últimos 12 meses a minha carteira também está acima, né? Ela rendeu 12,25% no último ano, né? Últimos 12 meses. Acima do Ibovespa, acima da inflação, acima do IFIX e acima da taxa Selic. Então sim, eu tenho orgulho de ter aprendido, de ter errado, porque cada vez mais a carteira tem apresentado bons resultados, o que é muito importante. Agora vamos olhar a parte de proventos. Quero aposentar com 50 anos, então eu preciso gerar uma renda passiva. Os meus proventos lá no início, eles eram de R$20, né, lá em maio de 2021, quando eu comecei, subiu para 38 e assim foi subindo, até o máximo que eu recebi até hoje, que foi em novembro de 2023, que foi R$686 de renda passiva em um mês, e obviamente ainda não dá para viver com R$686, né, metade de um salário mínimo. E no último mês aí, de junho, que é o mês que a gente tá, foi 327, isso vai variando, quero chegar na renda passiva aí de pelo menos uns 10 mil, alguma coisa assim, para conseguir desfrutar da vida sem precisar trabalhar tanto. Então eu tenho uma longa jornada aí pela frente que eu vou compartilhar com vocês. E claro, o objetivo da minha carteira é único e exclusivamente aumentar essa parte aqui, mas eu não posso investir tudo ainda e nem seria sábio se eu investisse tudo em ações e fundos imobiliários para aumentar minha renda passiva, porque a renda fixa é importante também, exposição ao dólar é importante também e também dá muito dinheiro, então eu não posso focar tudo ainda em proventos. Se eu chegar lá na frente, eu posso de fato vender tudo e aí sim focar tudo em proventos. Aí eu consigo aumentar bastante meus proventos, mas hoje não seria sábio ainda fazer isso. E agora, olhando o balanceamento da minha carteira, né? Esse aqui é o objetivo, que foi o que eu falei para vocês. 25% em renda fixa, que no caso eu foco mais no Tesouro Direto. 23% em ETFs, 1% em BDR e 1% em criptomoedas. Ou seja, a parte que eu falei que expõe minha carteira ao dólar, os 25% voltado para dólar. 25% em fundos imobiliários e 25% em ações. Esse é o objetivo. E o meu balanceamento atual não tá tão ruim assim, já esteve pior. Que tá 25,1% em ações, 24,4% em fundos imobiliários, 2,3% em BDR, até mais do que eu queria, 17,4% em ETF e 0,8% em criptomoedas. Essa parte do Tesouro Direto que tá 29,9%, queria deixar bem claro, tá errado. Não é isso tudo que eu tenho em Tesouro Direto. Por quê? Porque todo o dinheiro que eu deixo na reserva de emergência ou alguma coisa que eu apliquei no Tesouro Selic para coisa pessoal, não é nem investimento, ele também contabilizou aqui. Então ele aumentou bastante essa parte do Tesouro Direto. Se a gente fosse ver de verdade só o que eu tenho em Tesouro Direto, que é a parte de investimentos, não seria 29,9%. Para ser sincero, seria uns 12, 13%. Então por isso que hoje o meu investimento vai ser para aumentar essa parte de Tesouro Direto, que é obviamente, né, esse número aqui não é real. E agora uma pausa importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que eu traga todos os meses no que eu, Rodrigo, vou investir o meu dinheiro, cara, deixa o seu like, me ajuda aí, se inscreve no canal, porque isso vai me incentivar, vai levar o vídeo a mais pessoas também, e eu consigo com certeza ficar mais motivado. Então deixa sua ajuda aí no canal, que vai fazer toda a diferença. Bom, vamos então entrar na parte de investimentos do mês de julho. Foi um mês muito difícil de decidir no que eu queria investir de fato, porque a gente tem uma bolsa de valores que tá um pouco em queda, né? Ela vem num ritmo de descontar as ações, fundos imobiliários, deixar mais barato, então sim, seria uma oferta muito legal para eu comprar mais, mas sim, eu preciso respeitar também o balanceamento da minha carteira. E surgiu uma outra oportunidade melhor ainda do que a bolsa de valores nesse momento, um outro investimento em renda fixa que eu vou mostrar para vocês. E eu decidi aumentar então a minha parte em renda fixa nesse mês, até porque aquele gráfico da renda fixa não tá certo, como eu falei para vocês, seria uns 12, 13% só, talvez até menos. Então, eu vou mostrar como tá o cenário atual e por que eu fiz a escolha que fiz. Se a gente olhar então o Ibovespa, que é o índice que pega as ações da Bolsa de Valores e tira uma média delas, das maiores ações, as mais negociadas, a gente vê que nos últimos 6 meses o Ibovespa saiu de 132 mil pontos para 123 mil pontos. Então sim, a Bolsa de Valores ela deu uma queda aí de 6,62%. Se a gente olhar no período do último ano inteiro, a Bolsa de Valores também andou um pouco de lado, então ela não tá cara e eu acho que sim, a Bolsa de Valores vai subir
à medida que a taxa Selic cair. Lembrando que a taxa Selic nada mais é do que a taxa de juros do Brasil. E sim, a Bolsa de Valores ela tende a subir no longo prazo. Então seria muito sábio da minha parte pensar assim, olha, Bolsa de Ibovespa, né, não tá caro, vou investir na Bolsa de Valores. O segundo argumento que acho importante ressaltar, né, hoje a taxa Selic ela tá em 10,5% e a taxa Selic ela vem caindo. Então ela estava em 13,75. Aqui um ano atrás, se a gente olhar 21 de junho de 2023, ela começou o ciclo dela de queda. Hoje ela está estabilizada em 10,5, mas é provável que nos próximos meses, né, não dá para adivinhar o futuro, mas é provável de que ela continue caindo. Tendo em vista que a taxa de juros vai continuar caindo e que a Bolsa de Valores vai subir, surge também uma outra oportunidade, que é o quê? O Tesouro IPCA+ 2045. Isso daqui é uma coisa que está super atrelado com a queda da taxa de juros e que num prazo médio pode inclusive me dar mais retorno do que a Bolsa de Valores. Então, o meu investimento do mês vai ser no Tesouro IPCA+ 2045. E eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. Basicamente, o Tesouro IPCA+ 2045, ou qualquer Tesouro IPCA+, você empresta o seu dinheiro para o governo e ele vai render IPCA, que é a inflação, mais uma taxa. E no caso aqui, ele está rendendo IPCA mais 6,41. O que quer dizer que meu dinheiro, então, ele renderia a inflação, que vai girar na faixa aí de uns 5 a 6% em períodos normais, mais 6,41. Então, meu dinheiro renderia 10 a 11% ao ano, que já é uma rentabilidade boa. Mas, se eu fosse levar o título até o final, eu só poderia resgatar o meu dinheiro em 2045, né? E, obviamente, eu não quero esperar até lá. Então, o que eu quero fazer aqui hoje é investir no Tesouro IPCA+ 2045 para vender ele antes, que é o recurso que você pode usar também no Tesouro Direto. Você não precisa levar um título até o vencimento dele. Você pode vendê-lo antes e ganhar mais ou menos dinheiro do que você investiu. Você vai receber, na verdade, o valor daquele título naquele instante no mercado. Então, um título do Tesouro Direto ele vai variando de preço. Se a taxa de juros ela cair, o Tesouro IPCA+ ele se valoriza. E se a taxa de juros subir, o meu Tesouro IPCA+ se desvaloriza na venda antecipada. Se eu levar até o vencimento, não muda nada. Mas na venda antecipada, a taxa de juros é sim super importante. E eu acredito, né, eu estou apostando nesse momento, de que no longo prazo a taxa de juros vai cair. Hoje ela está em 10,5%. Eu acredito que ela vai cair ao longo prazo. E por isso, para mim, faz sentido investir no Tesouro IPCA+ 2045 e ganhar com a taxação a mercado. Lembrando, não é uma recomendação, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você vai comprar o Tesouro 2045, né? Que é o que eu vou fazer. Rentabilidade IPCA mais 6,41%. Gente, é uma rentabilidade muito boa para quem não está acostumado a ver rentabilidade anual do Tesouro IPCA+. Isso aqui é quase o máximo histórico que ele bateu. Então é uma rentabilidade muito boa e eu vou mostrar para vocês. Olha só que legal esse gráfico aqui, ó. Ele mostra quanto que o Tesouro IPCA+ tem pago à medida dos anos. Esse 2045 aqui que eu tô olhando, que é o que eu vou investir. Hoje ele tá pagando, né, 6,41%. Então, ele tá aqui. Se você olhar no gráfico, poucas vezes ele bateu esse máximo histórico. Então ele tá pagando muito bem. E em períodos, né, ruins, em períodos em que a taxa de juros está menor, esse tesouro já pagou aí 2,87, 3,39. Se a gente fosse tirar a média desse gráfico aqui, com certeza daria algo próximo dos 4,5%. É uma taxa normal que ele paga, seria algo próximo de 4,5%, voltado a isso aí. E hoje, né, ele está pagando 6,41%. E aí eu queria que vocês entendessem o seguinte: se a gente olhar o preço que você poderia vender o seu título, igual eu falei, eu vou vender o meu título antecipadamente. O valor do meu título é inversamente proporcional à taxa. Então, o que eu queria mostrar para vocês é como que você pode ganhar com a marcação a mercado.
eu vou comprar um título que está pagando 6,41% mais a inflação. Se futuramente, daqui a 2 anos, ele estiver pagando inflação mais 2%, mais 3%, ele está pagando menos do que eu, Rodrigo, estou comprando hoje. Eu estou comprando a 6,41 e vamos supor que ele vai pagar a 3%. Se eu vender o meu título lá na frente, eu ganho dinheiro com isso. Por quê? Imagina que no mercado, naquele momento, só tem título inflação mais 3%, inflação mais 4%. E o Rodrigo, que comprou lá em 2024, tem um título raro. Ele tem um título que está pagando 6,41%. Então o meu título tem que ser mais valorizado do que os títulos que estão pagando 3%, 4% lá no futuro. Como eu sei que historicamente, né, ele está quase que no topo dele, é bem provável que ele venha a pagar menos. E aí na hora que eu vender o meu título, que tem uma rentabilidade maior, né, o meu título será mais valorizado. E isso que eu falei para vocês fica bem claro aqui. Olha só que doideira. No momento que ele paga 2,87%, lá em 4 de novembro de 2019, ele estava pagando 2,87%, que é bem menos do que ele está pagando hoje. Olha o que aconteceu no preço dele. Lá em 4 de novembro de 2019, ele valia R$ 1.577, um título do Tesouro IPCA+. Então percebam, quanto menor essa taxa bater, mais o meu título que eu comprei hoje vai valer. É inversamente proporcional. Mas Rodrigo, quanto de fato eu consigo ganhar, né, com essa taxação a mercado, com a taxa Selic caindo? Eu separei uma calculadora que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês também, na qual você consegue calcular isso aí. Olha como é que fica bem fácil de você entender o conceito. Olha só, eu fiz uma simulação aqui que eu vou investir no Tesouro IPCA+ 2045 e a data do meu investimento vai ser hoje, 30/6/2024. Data do vencimento, ele já puxa sozinho, né? 2045. Hoje, vamos supor que você vai investir R$ 2.600, que é o valor que eu vou investir hoje, somando os proventos que eu recebi, uma parte do trabalho e etc. E aí eu coloquei aqui, valor investido, R$ 2.600. Taxa de rentabilidade no investimento, 6,41. De onde você tirou isso? Dessa tabela aqui, é quanto ele está pagando hoje, 6,41. Taxa de administração no banco corretor, eu vou investir pela Rico, não tem. E a taxa de inflação para o período, eu considerei uma inflação de 5% ao ano para os próximos anos, o que não é um valor nem muito alto, nem muito baixo, é mais ou menos a média aí do Brasil. E aí aqui, ó, eu abri essa aba aqui de simulação avançada. Aqui eu consigo falar o seguinte, eu não vou levar esse título até 2045, eu vou vender ele, por exemplo, daqui a 2 anos, ó, 30/6/2026, daqui a 2 anos. E vamos supor que essa taxa que está pagando hoje 6,41, ela cai para 3%. Então lá na frente eu estou considerando que o título vai pagar menos. O que acontece se eu vender esse título então? E aí que vocês conseguem calcular. Ele está falando para mim que os R$ 2.603 que eu estou investindo hoje, eles vão virar R$ 5.473 se isso aqui que eu estou falando para você acontecer. Então perceba que o dinheiro, ele praticamente duplicou. Os R$ 2.600, eles duplicaram, viraram aí 5.400. Se o investimento, né, se a rentabilidade cair pela metade. Ah, Rodrigo, mas tem como cair para 3%? Né? 3% você não está sendo muito otimista? Bom, pode ser que sim. Ele pode cair igual em 2019, né? Ele pagava 2,87, 2,92, 3%, então ele chegou a pagar coisas assim. Então sim, é possível que ele pague 2,87, 2,92, 3, igual aconteceu lá em 2019, antes da pandemia, quando a taxa de juros estava baixa. Mas, se você quiser ser menos otimista e mais pé no chão, você pode considerar também uns 4%, 5%, que já é um valor mais na média aqui, ó. Vamos considerar então 4,5%, que seria essa média aqui. Então, simulando de novo com 4,5%, os R$ 2.600 virariam R$ 4.261, o que também é uma rentabilidade aí, um investimento muito bom.
Bom, então é isso. Eu espero que você tenha entendido por que eu vou investir na taxação ao mercado, né? Eu estou considerando que a taxa de juros vai cair e que o meu título vai pagar mais, né? Ele vai ser um título valioso no mercado daqui a alguns anos, que não vão encontrar tão facilmente. E para aumentar a minha exposição em tesouro direto, que apesar do MyProfit ele tá mostrando uma porcentagem grande, se eu for descontar reserva de emergência, tudo aquilo, seria uma porcentagem menor e sim, eu preciso aumentar a minha exposição em tesouro direto. Então, esse era o vídeo de hoje, né? O investimento do mês de julho. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. E sim, eu quero que você saia dessa aula de hoje entendendo que a gente está passando por um período de que o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, na verdade, né? Ele está pagando muito bem e não é comum de você encontrar isso com tanta frequência. É um período raro. Mas lembrando, é o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Às vezes não é o que serve para sua carteira, às vezes não é o mais recomendado, às vezes não é o risco que você quer passar, às vezes você não está pronto para se expor tanto assim ao risco e você tem que entender e respeitar o seu momento e o momento da sua carteira. Igual eu no início, errei muito, né? Não era tão maduro para expor minha carteira ao risco, hoje as coisas já mudaram, então tudo tem o seu tempo e não é o que eu estou fazendo na minha carteira que é o certo para você também, tá bom? Bom, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima aí, falou!